CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, os encarnados, desencarnados e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É sempre uma felicidade muito grande podermos estar nessa casa de amor, no Centro Espírita Altivo Panfiro, uma casa que exala compaixão, amor, uma satisfação muito grande em receber a todos, pelas suas obras sociais, por tudo aquilo que faz e que recebe, principalmente pelo que recebe. Então, queremos agradecer inicialmente a todos aqueles que fazem parte desse grupo, ainda que muitas vezes não possam estar presentes aqui na casa, seja pelos estudos, seja pelas reuniões públicas, pela distância, mas que ainda assim não deixam de participar da obra social da casa, ofertando cesta básica, ajudando em tudo aquilo que é possível para a sustentação também dos assistidos que essa casa tem, que são cerca de quase 350 famílias. Então, em especial a todos aqueles que nos ajudam, em especial a todos os trabalhadores, voluntários ou não, da casa, nós queremos agradecer por tudo que fazem para que cada dia a nossa casa possa estar erguida, sólida e firme no propósito da doutrina espírita. A nossa reunião pública deste sábado, das 17 horas, terá como tema o Livro dos Espíritos, nas questões 803 a 807. A abertura será do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nos itens 5 e 6. Estamos recebendo com muito prazer o nosso palestrante, Guilherme Kremer, que nos traz sempre uma satisfação com as suas palavras, com seu estudo, reconhecidamente em todo o nosso país, enfim. Muito obrigado pela presença. A abertura, então, como disse, será do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 5 e 6. Nosso palestrante será o Guilherme Kremer, e na sustentação dos passos nós teremos a nossa querida irmã Raquel, trabalhadora da casa. Queremos também participar aqueles que porventura ainda em algum momento não tenham ouvido, ou que pela primeira vez esteja assistindo pelas redes sociais. A casa, ela oferece estudo de segunda a segunda, né? Nós estudamos o Pentateuco, são as 5 obras de Kardec, além de outras obras também, como Dona Ivone, do nosso querido Luiz, enfim, de vários outros estudos. Então, fica reservado às quartas-feiras a reunião pública, que acontece às 15 horas e às 19, juntamente com o passe de cura. Aos sábados, iniciando às 8 horas da manhã, inicia-se então o nosso trabalho social, e que vai até por volta de meio-dia,
onde crianças e mães são recebidas aqui na casa, tomando seu café da manhã. As crianças, por idade, vão para suas salas para evangelização e, ao final, todos saem alimentados com almoço, enfim. Isso tudo nós agradecemos a todos que colaboram e que nos ajudam. Nós vamos fazer a leitura, mas antes eu gostaria de pedir também àqueles que porventura estejam com um celular ligado que possa desligá-lo ou deixá-lo no sistema Vibracall para evitar, no decorrer da palestra, que haja o toque e tire a concentração daqueles que estão assistindo a palestra, inclusive até do próprio palestrante. Tá? Os cursos já começaram, né? Havia sido dada uma parada e já retornaram. Então, pelo site do Centro Espírita Altivo Panfiro.com.br, vocês poderão acompanhar toda a programação dessa Casa de Amor. Tá? Então, eu vou fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 13, que nos diz que a vossa mão esquerda não saiba. No item 5, o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado em frente ao gasofilácio, observava de maneira o povo ali ofertava dinheiro e viu que muitos ricos ofertavam com abundância. Viu também uma pobre viúva que ali deixou somente 2 pequenas moedas, que valiam 1/4 de um asse. Jesus, então, chamando seus discípulos, falou: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais que todos aqueles que colocaram sua oferta no gasofilácio, porque todos os outros deram do que tinham em abundância. Ela, porém, ofertou do que lhe era necessário, deu mesmo tudo o que tinha, tudo o que lhe restava para viver. Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4. Assim, agradecidos ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Deus Pai, por iluminar nossas vidas, por permitir que estejamos ainda neste invólucro, neste corpo, para que possamos buscar a evolução, agradecidos aos guias espirituais desta casa, ao nosso querido Altivo Panfiro, diretor espiritual, Antônio de Aquino, Dr. Hermo, Dr. Bezerra de Menezes, enfim, a todos os espíritos de luz que formam a coluna de sustentação do nosso SEAP. Nós queremos agradecer a presença de todos e pela bondade, pelo amor do nosso Deus, do nosso Jesus, nós pedimos a sua permissão, mestre, para que possamos dar por iniciado a reunião pública deste sábado, das 17 horas. Graças a Deus. São 17 horas, eu passo a palavra para o nosso querido Guilherme, até às 17h50. Tá? Que Deus lhe abençoe. Obrigado. Amigas e amigos
do Centro Espírita Altivo Panfiro. Muita paz e muita alegria pela oportunidade que nos é renovada mais uma vez, nos encontrarmos nesta casa, em especial pela minha própria alegria de aqui estar, em especial no mês onde iniciamos as atividades desse ano, mês de janeiro, mês que normalmente fazemos algumas reflexões do ano anterior e nos preparamos para o ano que se inicia. E não foi por outra razão que Júlio César, que foi um introdutor do Império Romano, que saiu da República para o Império por volta aí do ano 49 a.C., ele estabeleceu o calendário juliano e dedicou o primeiro mês do ano a um deus romano chamado Jano, que era um deus bem diferente, porque ele era representado com um ser com duas faces, uma olhando para frente e outra voltada para trás, bem representando janeiro, que fazíamos um balanço daquilo que passou, como também fazemos os planejamentos para aquilo que ainda virá. É interessante que esse Deus, o seu templo, ele era o Deus dos portais. E normalmente ele ficava aberto durante as guerras. Então quer dizer que ele estava normalmente aberto. E só ficou um período de tempo fechado, que foi justamente a época do nascimento de Jesus. Porque nesse período aconteceu o que os historiadores identificaram como a Pax Romana. É o período único da humanidade onde não aconteceram guerras, lutas. Claro, um período difícil com a dominação romana, mas foi um período de paz, bem diferente dos outros anos, porque estamos sempre envolvidos em lutas e guerras. Atualmente, vivenciamos, infelizmente, uma guerra na Europa, então sempre estivemos acostumados a isso. É interessante que, até um comentário que li no livro especial do nosso Humberto de Campos, chamado Boa Nova. Quem tiver a oportunidade e ainda não leu, e quem já leu, releia. Ele faz um comentário bastante interessante. Ele observou que o imperador à época do nascimento de Jesus era Augusto, que aliás foi um bom imperador, que era difícil você ter imperador romano bom. Normalmente eram translocados. Mas ele era um bom imperador, reflexivo. Ele ia às festas e ao circo e ficava observando uma alegria no povo e ficava a refletir e a se questionar de onde vinha aquela alegria, porque ele ficava pensando, será que eu fiz alguma coisa para que esse povo tivesse essa alegria? Não era o caso. Sabemos que foi a aproximação da esfera crística aqui ao nosso planeta, trazendo assim uma paz. Tanto que a cada Natal nós experimentamos, é um momento de renovação da nossa psicosfera. Evidentemente, sabemos que nessas questões de tempo, porque estamos falando de tempo, isso só tem realidade aqui para o mundo material, porque para o mundo espiritual, tempo e espaço não tem significado. Embora até para o nosso plano material, o tempo ainda tem as suas incógnitas, tem o seu mistério. Por exemplo, o próprio Einstein afirmou que o tempo depende da velocidade. Isto é, quanto maior a velocidade, o tempo custa a passar. É uma informação importante, até porque a humanidade fez um desenvolvimento, levando naves para a Lua, enfim, está pretendendo ir mais adiante, e são naves que andam numa velocidade enorme, os tempos são diferentes. Então é muito importante esse entendimento. E nós mesmos, na doutrina, às vezes fazemos uma reflexão.
porque naquelas ocorrências em que a criatura tem um problema e vem, seu coração para de bater, aquelas experiências de quase morte. E hoje, quantas experiências já não existem, né? Até médicos americanos fazem relatos, livros sobre essas experiências de quase morte. É interessante que você tenta reanimar a criatura no mais breve possível, no tempo menor, para não ter aí alguma sequela. Então, 1 minuto, 1 minuto e meio, e aí vem a experiência de retorno, né, do espírito. Ele traz uma experiência que você identifica que os tempos são diferentes, né? Estive numa região, eu já vi alguns que foram até para uma sala, na sala tinha uma mesa que tinha espíritos, ele sentou, conversou, mas peraí, nesse 1 minuto e meio, né? É porque lá a velocidade vibracional é muito maior do que aqui na matéria. Por isso que um espírito superior, ele atravessa, né, aqui as paredes, superior, né? O inferior tem que entrar pela porta, né? Ele já até sentiu o pingo de chuva, teve um brinco, né? O culto do lar até é importante por isso, né? Quando dá uma chuva, os espíritos vão sair correndo, buscar abrigo. Aí vai numa casa, mas essa casa faz o culto do lar, ela é protegida. Aqui não tem, não faz, está desprotegida. Aí entra o espírito, vai perturbar, vai desvitalizar até os alimentos. Como também hoje até a noção do tempo nos fala de um tempo psíquico. Isso vem de Santo Agostinho, lá no século IV. Ele sempre procurou estudar o tempo. Foi um dos grandes estudiosos do tempo naquela época, né? Santo Agostinho estudou sobre tudo, né? Livre-arbítrio, Deus. Eu não sei como é que conseguiu escrever um livro sobre a Trindade, um Deus uno mas trino, só uma cabeça diferenciada como Santo Agostinho, que depois iria ajudar Allan Kardec na própria codificação da doutrina espírita. Lá no Evangelho, no capítulo 1, temos uma página de Erausto exaltando justamente a participação de Santo Agostinho. E ele comentava no estudo do tempo, ele até falava assim, uma referência assim, com um leve de humor, né? Se não me perguntarem o que é o tempo, eu sei, mas se perguntarem o que é o tempo para eu explicar, eu não sei. Mas ele definiu que nós temos um tempo psicológico, e hoje a ciência identifica isso, né? Conforme o seu estado psicológico, o tempo passa mais ou menos devagar. Se você é mais jovem, passa de uma maneira, se você tem mais idade, passa de outra maneira. E ele trouxe a noção do tempo psíquico, né? Isto é, para ele, até muito ligado àquele Deus Jano, que tem 2 faces, né? Uma para frente e outra para trás. Nós, na verdade, o tempo principal que vale é o agora, é o presente. Só que nós temos um presente passado, um presente futuro, e temos o presente. A grande questão que a humanidade, muitos enfrentam, é que eles não vivem o presente, porque a sua mente está voltada, muitas vezes, lá para trás. E voltadas lá para trás por causa de quê? Por causa das culpas, por exemplo. As culpas, hoje, se fala muito sobre as culpas. Até colocam em uma situação não favorável, né, como uma coisa ruim. Realmente a coisa é ruim, mas você tem que transformar em experiência. Porque a culpa é civilizatória. Quem não sente culpa é uma criatura que tem problema. É doente. Eu não sinto culpa. Faço o que quero e não sinto culpa. É uma criatura que tem problemas. O grande questão é o sentimento de culpa que vem agregado à culpa em si, que às vezes pode ser desproporcional, criando cicatrizes no nosso consciente, no nosso inconsciente, cicatrizes passadas, cicatrizes presentes. Então é necessário nós transformarmos culpa em experiência. Como nós fazemos isso? Primeiro passo, certamente, é você aceitar a sua própria culpa, né? E não procurar transferi-la para o próximo. Normalmente,
nós sempre procuramos transferir as nossas culpas para o próximo. Uma vez eu fui assistir uma palestra do Emir Klink, aquele velejador solitário, né? E perguntaram para ele, lá em São Paulo, foi a maior dificuldade que ele enfrentava nessas situações. Ele falava, eu não tinha ninguém em quem botar a culpa era sempre minha. Ele não tinha escapatória, se eu botar a culpa no pinguim, não tem jeito. Então, você aceitar já é um fator emocional bastante importante. Depois você provavelmente tem que fazer umas reflexões, qual era a sombra preponderante, analisar, né? Para que você possa avançar. Você se arrepende, mas o arrependimento em si não resolve, porque senão fica um arrependimento sem fim, num looping. E aí nós vamos entender a importância de Jesus, que nos trouxe uma visão bastante firme de um Deus de amor e misericórdia, não somente de justiça, porque para você sair desse looping, você precisa fazer as suas reparações. E você, quando consegue reparar aquilo que você fez, você transforma a culpa em experiência. Mas, de qualquer maneira, as culpas nos prendem para trás, como também as mágoas que desenvolvemos, os rancores também nos prendem para trás, e aí só temos um caminho a seguir, que é certamente o perdão. E aí, por outro lado, também tem aquelas criaturas que estão sempre muito voltadas para a frente, para o futuro, né? E aí surgem os medos, enfim, as incertezas, as dúvidas, gerando ansiedades, né, bastante dolorosas. O nível de ansiedade hoje, os indicadores são bastante elevados. Eu não sou especialista nisso, mas já ouvi informações de que os indicadores da ansiedade estão bastante elevados. Então nós temos que, de certa maneira, modular, né, esse nosso tempo psíquico, né? Porque se eu me coloco o meu tempo psíquico apenas no passado, eu vou desenvolver angústias. Se o meu tempo psíquico está para frente, para o futuro, somente eu vou desenvolver ansiedade. Mas tem aquelas criaturas que não querem saber o que passou, nem querem saber o que vai vir. É o aqui e o agora, né? Isso também gera o que é o estresse. Não é uma situação de equilíbrio. Então, nesses momentos, quando, pelo menos para o mundo material, é a importância na programação de um ano, certamente aqui a casa já fez a sua programação, os novos trabalhos, enfim, consolidação de trabalhos que foram iniciados no ano passado, certamente eles serão desenvolvidos, mas nós temos que fazer também o nosso planejamento espiritual. É interessante que a cada ano fazemos sempre um planejamento no aspecto material. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou vou, por exemplo, para um novo emprego, enfim. Mas nós temos que fazer também um planejamento na nossa vida espiritual. E no próprio Evangelho, Jesus nos trouxe duas parábolas, parábola da edificação do rei que edifica uma torre. Ele tem que se planejar. Ou aquele rei que vai entrar em luta contra outro rei, ele tem que se planejar. Então é o planejamento espiritual. E entendemos aqui nós, nessa casa, que é uma casa acima de tudo, uma casa de Jesus, é um templo sagrado, né? E nos templos sagrados nós temos sempre que entrar reverente, né? Por exemplo, em Jerusalém, os degraus da escada que davam acesso aos muros do templo são degraus assimétricos. Nós estamos acostumados com escadas simétricas, até por segurança, né? Mas lá é diferente, era 80, 40. E isso não foi um erro, porque as outras escadas do templo, na época, eram todas simétricas. Isso obrigava as criaturas a entrarem dentro do templo olhando para baixo. Eles exigiam uma atitude de reverência, porque você estava entrando num templo sagrado. Porque se fosse simétrico,
você estaria entrando falando das coisas da vida, dos problemas, falando mal do próximo, essas coisas que nós conhecemos bem. Mas essa estrutura faz com que você necessite entrar assim. Evidentemente, essa casa também é um templo sagrado. Isso aqui é uma casa de Jesus, né? Os seus fundadores foram instrumentos de Jesus para que essa casa aqui fosse edificada. Então, sempre que uma sugestão, porque aquilo que nos foi escrito, Paulo falava isso aos romanos, né? Tudo que nos foi escrito foi para o nosso aprendizado. Então, sempre que nós entrarmos nessa casa, vamos fazer uma oração, porque estamos entrando no tempo sagrado, para que nós possamos entrar com o nosso melhor eu possível no momento. Às vezes entramos cheios de problemas, porque aqui certamente vamos encontrar o alívio, como Jesus nos ensinou, né? Vinde a mim que vos aliviarei. Mas se vocês permanecerem, vocês vão alcançar descanso para as vossas almas, como ele mesmo nos ensinou. Aprendei comigo, sobrando e humilde, e alcançareis descanso. Aprender é isso que nós estamos fazendo aqui, procurando refletir sobre o Evangelho à luz, evidentemente, da doutrina espírita. Então, considerando essa casa de Jesus, o nosso grande meta, que nós temos sempre balizar nos nossos planejamentos, é se Jesus é um tesouro verdadeiro para nós. Porque até o mestre se utilizou dessa figura de imagem lá no Sermão da Montanha. Ele ensinou, né? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O teu tesouro é aquilo que você valoriza. O que você valoriza na sua vida? Qual é o seu tesouro? Qual é o seu valor? Porque se eu fizer isso, aí estará o meu coração. Só que, em sintonia com a cultura antiga, o coração não era a bomba cardíaca. O coração tinha uma ideia representativa do psique da criatura. Ele não era só entre os judeus, até porque Jesus utilizou essa referência em outras culturas também. A mais significativa talvez seja dos egípcios, né? Que nos falavam que quando a criatura morria, e isso nós encontramos no Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos é justamente isso, é uma orientação do que acontece no mundo espiritual quando você desencarna, evidentemente, trasladado para aquela época. É interessante que, ao início, o Livro dos Mortos era representado, né, nas tumbas, né? E aí eram pintados, aí o ser se desligava, ele estava mumificado, o único órgão da múmia era o coração, o único órgão que permanecia era o coração. Por quê? Segundo o Livro dos Mortos, que depois até eles começaram a escrever, desenhar os livros, né? E eram muito caros. Então, só quem podia ter, um faraó ou algum auxiliar, alguma criatura com muito dinheiro, que ficava na tumba para você ler, e indicava que logo que a criatura desencarnava, o seu espírito ia para a sala da justiça, da deusa Mate. Para quê? Para pesar o coração. E aí a criatura era julgada por 42 juízes. Parece um número grande, né? Mas é melhor ser julgado por 42 juízes do que pela sua própria consciência, né? E o ser era questionado numa afirmação negativa, uma confissão negativa. Por exemplo, o juiz perguntava para aquela criatura: você não matou? Aí a pessoa falava: não, eu não matei. Aí o coração não era pesado. Eram várias perguntas. Aí nós vamos fazendo a ligação dessas perguntas, né, com o decálogo que foi trazido por Moisés. Tem uma ligação muito grande, até porque sabemos que Moisés e os israelitas viveram cerca de 400 anos lá no Egito e certamente herdaram alguns valores, a cultura daquele povo.
Então Jesus procurou simbolizar isso, e é interessante que até o século XVII havia uma divisão, né? Existiam pessoas que entendiam que esses valores emocionais e espirituais estavam ainda no coração, eram conhecidos como os cardealistas, e outros não, está aqui na mente, no cérebro, eram conhecidos como cerebristas. Reparem, uma coisa perdurou até o século XVII, quando aí chegou o René Descartes, e aí começou a trazer uma outra visão e esclarecendo para nós que quando Jesus falava o coração, é o nosso psique. Então, o nosso psique vai estar naquilo que nós valorizamos. E nós precisamos valorizar o Cristo dentro de nós, porque se ele se tornar um tesouro, certamente ele estará dentro do nosso coração, que esse é o grande objetivo, né? Fazer com que Jesus nasça, né, dentro dos nossos corações. E nesse sentido eu queria trazer para vocês alguém que no Evangelho não é muito referenciado e que para mim estabeleceu Jesus como o seu tesouro. Foi justamente Maria que tinha uma família, Maria e Marta. Vocês conhecem essa história, né? Da Marta e Maria, que era irmã de Lázaro. Eles moravam em Betânia, que distava aí cerca de 2 horas de Jerusalém. Era uma família que acabou desenvolvendo uma ligação com Jesus. Jesus gostava tanto de Lázaro, que ressuscitou a Lázaro, morto de 4 dias. Mas Maria era um espírito diferente. Tanto que na primeira visita, quando Jesus foi visitá-los, Lázaro não se encontrava, Maria sentou-se aos seus pés, enquanto que Marta ficou preparando ali algum lanche, um cafezinho, né? Mas só que Marta, com aquilo, foi se irritando. O que acontece normalmente nas nossas casas, né? Você está trabalhando e quem convive com você não ajuda, você vai começando a ficar incomodado com aquilo. E Marta trabalhando e Maria ali só aos pés de Jesus, absorvendo uma oportunidade única, você receber Jesus em casa. Hoje nós recebemos através do culto do lar, mas Maria teve essa percepção, Marta não. Aqui, numa forma bem simples, né? Parece que ela preferiu a vassoura do que Jesus, né? Já estava tão habituada a isso, mas ela não resistiu e foi lá reclamar com o mestre. Jesus, mestre, você acha justo o que está acontecendo? Eu estou aqui trabalhando e Maria aqui aos seus pés. E o mestre então respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, entretanto uma somente é necessária, e Maria soube escolher a melhor parte. Nós sabemos que nós estamos sempre a escolher nas nossas vidas, dia a dia, a cada hora. Reparem que escolha é uma coisa que nos acontece a cada minuto, a cada segundo. O que eu vou fazer, o que eu vou assistir, o que eu vou ler, o que eu vou realizar. Eu vou ao centro, hoje vou lá na casa do altivo para aprender um pouco mais, mas podia estar fazendo outra atividade de menor importância. Aí até relato para vocês, cheguei aqui, recebido com a fraternidade da casa, e uma senhora que estava lá na cozinha, quer um cafezinho? Quero. Claro. Aí me veio até com uma xícara bonita, sabe? É bacana. Eu falei, olha, não mereço tanto, não. E estava ótimo também. Aí conversei com ela, ela estava se programando para fazer ter o nível médio, né? E por um ensino à distância, porque ela queria manter as atividades mediúnicas que ela vem realizando aqui na casa. Você vê a escolha, né? Ela, não, eu quero manter essa atividade mediúnica
mas também preciso, evidentemente, desse diploma para que eu possa almejar, né, algo melhor. Mas ela, na escolha dela, ela pontificou, né? Não, eu entendo a importância desse trabalho, né? Então nós estamos sempre a escolher, mostrando que na vida nós sempre vamos valorizar as situações segundo dois sistemas, né? Até Jesus era o sistema material, com Jesus o espiritual. O grande problema é que uma mesma ação que eu faça, se eu avalio segundo o espírito, eu posso estar vencendo. Se eu avalio segundo a matéria, eu posso estar perdendo. Ou vice-versa. Eu faço uma ação, se eu avalio segundo a matéria, eu estou ganhando, vencendo. Mas se eu avalio segundo o espírito, eu estou perdendo. Normalmente são valores simétricos. Sabemos que Maria, depois, ainda participou daquele evento em que Lázaro acabou adoecendo. Jesus não se encontrava naquela região ali de Betânia, Jerusalém, mandou até um mensageiro atrás do mestre. É interessante até essa passagem que nós devemos comentar, que se jogou aquele mensageiro: olha, Maria está te chamando porque Lázaro está muito doente. É interessante que Jesus não largou o que ele estava fazendo. Ele não largou tudo, não, vamos lá. Foi no dia seguinte, e sabemos que Lázaro acabou, né? Quando Jesus lá chegou em Betânia, ele já estava enterrado há 4 dias. Mostrando para nós que a ajuda vem sempre no tempo de Deus, né? Não é no tempo que nós almejamos e desejamos. Para nós queremos a ajuda instantânea, né? Mas a ajuda de Deus vem no momento que é certo. Mas tem uma passagem de Maria que revela essa condição de tesouro que ela tinha, e por isso que tinha Jesus no seu coração. Porque, pelos evangelistas, né, Jesus foi crucificado na semana da Páscoa, do ano 33. E poucos dias antes, talvez 2 semanas, ele, como estivesse se fazendo uma preparação, ele permaneceu uma semana, 2 semanas em Betânia, que distava 2 horas de Jerusalém. Ele estava, de certa maneira, se preparando para os momentos difíceis que ele iria enfrentar na semana da Páscoa, que queria culminar com a sua crucificação, gente. Crucificação é algo dantesco, terrível. Ele precisava se preparar num ambiente fraterno, casa com amigos, provavelmente estava na casa de Marta, Maria e Lázaro, e no domingo, onde teria início a semana da Páscoa, Jesus entrou com um palco de muita alegria, né? Porque ele havia ressuscitado a Lázaro. Até os evangelistas colocam que o pessoal de Jerusalém soube que Jesus se encontrava em Betânia. E muitos foram até Betânia, porque ele havia ressuscitado a Lázaro, morto de 4 dias. Ou seja, isso foi um impacto tão grande que o conselho do Sinédrio se reuniu e, por causa dessa ressurreição, Jesus foi, de certa maneira, crucificado. Eles se reuniram e definiram: nós temos que ou matar Lázaro, para falar que não teve ressurreição nenhuma, ou vamos matar Jesus. E aí foi decidida, lavrada a sentença de morte. Antes de entrar no domingo, teve uma espécie de uma ceia na casa de um senhor chamado Simão o leproso. Talvez até Betânia fosse uma colônia de leprosos, que dava para Jesus uma certa proteção, porque ninguém queria se aproximar deles, né? E Jesus foi na casa desse leproso. Estavam todos lá com seus apóstolos, quando Maria trouxe um perfume especial, que era muito caro na época, né? Trouxe um vidro, né?
de um perfume muito, muito, muito caro, vinha uma essência que vinha de vegetais de outras regiões, enfim. E começou a perfumar o mestre. Era o perfume francês da época, né? Começou a perfumar Jesus. E aí aquele aroma envolveu o ambiente. Né? É o nardo. Eu tinha esquecido, mas sobraram aqui. É o nardo. Mas e o que aconteceu? Judas se aproximou de Maria e, de certa maneira, até meio assim, arrogante, né? Colocou o seguinte: Maria, se você vender esse nardo, nós vamos arrecadar muitas moedas para os pobres. Vocês vejam que os pobres sempre foram usados por todo mundo desde a antiguidade. Porque Judas não estava pensando nos pobres. Mas ele foi criticar Maria justamente porque ela estava usando aquele perfume com Jesus. E tem uma outra reflexão, né? O mestre ajudou a todo mundo e continua até hoje, não desiste. Não merecia nem um pequeno cuidado. Nem isso queriam tirar de Jesus, né? Esse cuidado, porque ele sempre cuidou. E aí o mestre colocou o seguinte: olha, Judas, os pobres vocês sempre terão pobres, sempre, mas a mim não. E sempre que, são palavras que se encontram no Evangelho, e sempre que o Evangelho for anunciado, o nome de Maria tem que ser lembrado. Porque Maria perfumou a Jesus. Ora, o perfume é o cuidado. Então, como ele cuida de nós, aliás, saiu das regiões sublimes da espiritualidade, mergulhou aqui nesse vale de sombras por nós temos que cuidar das suas coisas aqui na terra. Então, quando nós cuidamos, nós estamos perfumando a Jesus. Por isso ela tem que ser lembrada. E ela fez isso porque Jesus era um tesouro. Mas eu queria refletir nessas palavras do mestre, né? Que os pobres vocês sempre terão. E realmente, os pobres terão sempre. Sempre. E, aliás, são sempre a maioria de pobres e a minoria de ricos. Hoje vocês veem os indicadores aí, tem a riqueza com muito poucas pessoas, estou falando a nível mundial. Palavra de Jesus, os pobres sempre terão. E essa desigualdade, né, trazia na antiguidade o entendimento de que existiam certas criaturas que seriam bafejadas pelos deuses, né? Os deuses teriam uma preferência por essas pessoas. Sempre foi assim, né? Porque todo mundo sempre quis ser rico, né? As pessoas querem a riqueza, mas somente essa minoria. Então essas criaturas eram bafejadas, protegidas dos deuses. Até porque, na antiguidade, o entendimento da evolução, do nosso progresso, não dependia de nós, do nosso livre-arbítrio. Dependia do quê? Dos deuses. Era conhecido um fatalismo, não adianta. Quem decide a nossa sorte, e já foi definida, os deuses. Por isso que todo mundo quer saber o que os deuses reservaram para as pessoas. Posteriormente, sabemos que esse entendimento mudou, veio Jesus, Santo Agostinho escreveu um livro sobre o livre-arbítrio. Não é bem assim, gente. Fatal é apenas as provas que nós escolhemos no plano espiritual, né, aqui no planeta. É apenas esse. Fatalismo é só esse. Nós temos um livre-arbítrio. E é interessante que por esse livre-arbítrio, muitas vezes até esse fatalismo pode ser modificado.
O Emmanuel comenta que quando a justiça divina chega para cobrar, né, cobra de todos nós, a justiça divina faz uma avaliação, né? Como é que essa criatura está procedendo, está reparando? Nós podemos reparar com a misericórdia e o amor. Para que esperar chegar a dor se eu posso reparar com amor? Então, o Emmanuel falava que muitas vezes as dívidas são... Não, vamos cobrar, não. Isso é o banco de Deus, não? Os emissários, banqueiros de Deus. Não vamos cobrar, não. Estão trabalhando muito, vou ficar até mais um tempo. Vou até estender um pouco mais a vida dele. Imagina, né? O Chico, que ficou um tempo de Valdo, enfim. Ou mesmo, vou cancelar. Está cancelado. Ele reparou tanto que você vai cancelar essa situação. Então, esse entendimento de que haveriam criaturas diferentes ainda existia, até porque o Deus do Velho Testamento era um Deus... É interessante, o Deus do Testamento, do Novo e do Velho Testamento é o mesmo Deus, gente. Só que ele vai se apresentando, pelo nosso entendimento, aos poucos. Veio numa visão de justiça, né? Porque nós só entendíamos isso. Depois veio Jesus, não, é de misericórdia, é misericórdia. E mesmo assim ainda temos dificuldades de entender conceitos como que Deus está dentro de nós. O Deus da misericórdia, do amor, é outro conceito difícil de você entender. Pega a parábola do trabalhador da última hora, ficamos assim meio em dúvida com relação a isso. O trabalhador da última hora recebeu o mesmo que os outros, porque Jesus ali trouxe, evidentemente, a visão de Kardec, que o trabalhador da última hora somos nós, né, os espíritas. Mas também podemos entender que Jesus estava trazendo a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus não é da produtividade, nem do merecimento. A lógica é daquilo que você precisa, daquilo que você necessita. Aquele homem lá que foi contratado às 17 horas, ele tinha família. Ele não tinha emprego, eles recebiam pelo dia trabalhado. Então podia dar até um outro nome para essa parábola, a parábola do bom patrão, a parábola do bom Deus. E os próprios filósofos gregos estudaram essa questão da riqueza, porque é muito impactante, né? Esse desequilíbrio. E chegaram à conclusão que a riqueza não era nenhum apanágio especial. Aliás, era até problemática, porque a riqueza ela catalisava certos vícios, como, por exemplo, o imobilismo da inércia, né? A vida precisa de alguma coisa que te pressione, né? E se você tem tudo, você não se experimenta essa luta. Pode também desenvolver a ganância, né? Para você querer ter sempre mais, ou a arrogância, a prepotência, você achar que pode comprar todo mundo. E Jesus colocou isso. Ele nunca foi contra a riqueza, até porque ele falou para aquele moço rico que foi procurá-lo, que ele sentia falta de alguma coisa. Ele tinha tudo, era um moço rico, tinha família, tinha refeições diferenciadas, boa casa, mas ele sentia que faltava alguma coisa. E foi até Jesus. E o mestre, você quer ganhar a vida? Pratica os 10 mandamentos. Aí só faço desde criancinha. Tá bom. Você quer se aperfeiçoar? Vende tudo que tem e siga. Mas só que ele não tinha ainda essa condição. E aí Jesus colocou, né? É mais fácil um camelo passar por o buraco da agulha que um rico entrar no reino de Deus. Não contra a riqueza, mas pelas dificuldades, em sintonia com aqueles filósofos gregos, que a riqueza cria. Posteriormente, a doutrina espírita viria esclarecer que a riqueza também é uma provação, às vezes mais difícil até do que a pobreza. E aí,
nessa visão de riqueza, pobreza, de igualdade, porque todos somos vistos, né? Somos criados por Deus, é uma lei natural. Kardec fez uma abordagem sobre esse tema, estabelecendo na parte terceira das leis naturais a lei de igualdade. Repare que o Deus do Velho Testamento falava de um Deus de misericórdia, mas era muito separado, parecia que ele era o Deus de Israel. Parecia ser o Deus de Israel, não é? A salvação era para eles, né? Tanto que veio Jesus e falou, não, a salvação é para todos, essa é a boa notícia do Evangelho, é para todo mundo. Nós todos somos iguais, mas os pobres vocês sempre terão. Por quê? E aí Kardec vai fazer uma abordagem nesse capítulo, até provavelmente num estudo posterior vai ser estudada aqui a questão da riqueza. Mas vamos então ler as perguntas, que são poucas, com relação à lei de igualdade. É do capítulo 9, da terceira parte. O Chico Xavier comentava que a terceira parte do Livro dos Espíritos é a sua parte principal. Para aquele que já estudou, já sabe da espiritualidade, enfim, porque aqui é o roteiro para a nossa felicidade, a parte terceira. Então, vem logo a pergunta, né? Se todos os homens, de Kardec, se todos os homens são iguais perante Deus. Até porque existem essas distorções, né? Grandes, maioria pobre, minoria rica, será que eram apanágio, eram protegidos, né, dos deuses? Não é essa visão que nós encontramos a partir do Novo Testamento. Até dentro do Velho Testamento não dá para ter essa clareza, mas a partir do Novo nós temos com Jesus, e com a terceira revelação isso ficou bastante claro. Sim, os espíritos encarnados e desencarnados tendem para o mesmo objetivo, e Deus fez suas leis para todos. Quando o homem diz, o sol brilha para todos, isso Jesus falou até no Sermão da Montanha, está dizendo uma verdade maior e mais abrangente do que se imagina. Imaginem, não? Por que o Evangelho, comentei, por que o Evangelho é a boa nova, a boa notícia? Olha, a salvação é para todos. Claro que no seio do judaísmo daquela época, havia até um orgulho interior, né? Porque eles, merecido até porque eles foram o povo testemunho, guardião da promessa, do monoteísmo. A salvação ia chegar para eles, a sua destinação estaria acima de tudo. Isso dava até um orgulho para o mais miserável dos israelitas. Mais miserável tinha esse orgulho. Mas nós sabemos que isso leva a uma separação. Tanto que Jesus teve graves conflitos com os fariseus. E o fariseu significa justamente vem de separação. Eles se achavam os exímios, né, detentores do conhecimento da lei. E assim eles teriam essa salvação. Mas, tudo bem. A primeira resposta todos nós entendemos e aceitamos, né? Todos são criados por Deus, né? Como Paulo fala, né? Deus não faz acepção de ninguém, diferenciação de ninguém. Paulo falava isso aos romanos. Mas aí vem as desigualdades das aptidões. Por que Deus não concedeu a todos os homens as mesmas aptidões? Deus criou todos os espíritos iguais. Entretanto, aqueles que tiveram um número maior de encarnações são mais experientes. Assim, a diferença entre eles está na desigualdade da experiência adquirida e na vontade, isso é muito importante também, e na vontade com que trabalham, vontade esta que constitui o livre-arbítrio. É por isso que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes garante aptidões diversas.
Mas aí vem o complemento dos espíritos, que é muito importante. A variedade de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa contribuir para a execução dos projetos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Imagine se todos tivessem as mesmas aptidões. Não é? Cada um tem uma... Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Quem não se lembra aqui da parábola dos talentos? O Senhor pegou um talento, com a unidade monetária da época, deu 5 talentos para um, 2 para outro, e deu 1 para um terceiro. E mais, essa diferenciação, como está no Evangelho, segundo as possibilidades de cada um. Cada um recebe nas suas possibilidades. Aqueles 2, o que receberam 5 e 2, duplicaram. Então o Senhor falou, vocês são fiéis. Mas aquele que recebeu 1 talento, ele escondeu com medo, né? Porque os olhos são a luz da alma, né? Ele, eu acho que talvez tivesse medo de Deus, né? E aí escondeu o talento. Quando o Senhor chegou, ele devolveu o talento. Mas eu não falei para multiplicar? Você está me dando o mesmo talento. Então você é infiel. E aí nós vamos até um pouco entendendo aquela parábola que comentamos aqui do trabalhador da última hora. Nós somos diferentes, né? Aquele trabalhador, todos vão receber o mesmo galardão. Porque se você tem capacidade, faz um trabalho enorme, se você fez, é o galardão da fidelidade. Agora, se eu trabalho pouco, se o meu trabalho é esse, eu acertei isso, né, com as forças divinas, se eu realizar, eu vou ter o galardão da fidelidade. Igualmente aquele que realizou muito. Então essas diferenças são importantes. E aí nós vamos começando a entender, né, como se processa, né, a nossa vida aqui na matéria a partir, né, das possibilidades, do livre-arbítrio, da vontade de cada um. Entretanto, considerando também as nossas necessidades espirituais, porque tanto pobreza como riqueza em especial são provações, são momentos em que nós temos que experimentar, né? Eu conheci uma pessoa, sempre falava, eu vou pedir, para evoluir mais rapidamente, vou pedir a prova da riqueza. Não, eu falei, não peça não, porque você vai se perder. Porque a riqueza é o catalisador, pode ser um catalisador de vícios, o que é bastante problemático. E por fim, então, as desigualdades sociais. Jesus comentou, né? Vocês sempre terão os pobres. Aí nós devemos fazer aqui uma consideração. Evidentemente que essas desigualdades, com o tempo, elas vão diminuindo, a partir pelo próprio desenvolvimento das pessoas, como também na sua condição evolutiva. Então, essas desigualdades, a tendência é desaparecerem. Evidentemente, num futuro, no planeta de regeneração, ainda vão haver pobres. Mas nós temos que diferenciar o pobre do miserável, né? O miserável é aquele que não tem nada. Esse, a sociedade tem que ajudar. Na fraternidade, né? Os trabalhos que são realizados aqui, é uma contribuição para que não tenhamos. Mas você ter as diferenças sociais, isso é natural que isso aconteça, porque cada um de nós é diferente. Então, quando Kardec pergunta, a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Não, também não é uma lei da natureza. A desigualdade das condições sociais é obra do homem e não de Deus. Essa desigualdade desaparecerá um dia? Somente as leis de Deus são eternas. Não vem a desigualdade social diminuir pouco a pouco todos os dias? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Lembrando, né, que quem tem, que é sempre, aí desenvolve, né, a ganância. Né? Embora que existam outras criaturas que muito têm, e elas provêm a prosperidade para muitas outras pessoas.
desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento. Então, mesmo, né, num planeta onde o avanço moral seja significativo, ainda ocorrerão as diferenças, porque nós somos diferentes. Como o Espírito de verdade colocou aqui, as diferenças até do merecimento, daquilo que você tem de livre-arbítrio, de vontade. Mas aqueles nichos de miséria, né, que você não tem o básico, né, para o seu sustento digno aqui na Terra, isso certamente um dia irá desaparecer. Mas as diferenças, os pobres, considerando o pobre aquele que tem um pouco menos, mas tem a sua dignidade, eles sempre existirão, como nos orientou Jesus, né? Então, eram essas reflexões. Obrigado mais uma vez, muita paz e saúde para todos, né? Em nome da direção desta casa e em nome de todos os que estão presentes, agradecemos ao querido Guilherme Creme pela sua presença, esperando tê-lo outras vezes. Passamos então agora para o segundo momento, que é o momento do passe, e pedimos aos médicos que se posicionem. Deus amado, querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez para lhe agradecer, já nos sentindo harmonizados, pela sua presença, como disse o nosso querido Guilherme Kremer, nesta casa de Jesus. Agradecer a presença dos espíritos bondosos que vão ajudar aos médios, por intermédio das suas mãos, a passar os fluidos e energias a todos que aqui vieram buscar essa satisfação e essa alegria. Assim, pedimos a sua permissão, Mestre, para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, nos itens 5 e 6, o óbolo da viúva, eu tive curiosidade para entender melhor o que é o óbolo, né? E diz que é um donativo. Por ter sido dado por uma viúva, é um donativo de pequeno valor econômico. Então, nessa passagem, o Mestre Jesus nos chama a atenção para o que estamos ofertando, não apenas para Deus, mas também para o próximo. Jesus, naquele momento, observava que muitos ofertavam o que tinham em abundância. Podemos dizer que ofertavam o que não faria falta, o que hoje nós chamamos de supérfluo. Devemos, então, refletir se a nossa oferta é mais para a aprovação dos homens que é de Deus. Se for assim, estamos colocando mais fé nos homens do que em Deus. Aprendemos, através dessa passagem, que aquele que beneficia o próximo sem ostentação tem duplo mérito. Então, devemos nos perguntar: o que estou ofertando? Estou tendo cuidado ao ofertar? A viúva, ela ofertou não o que tinha em abundância. Alguns até podem questionar e falar, se justificando, né? Ah, mas eu não sou rica, eu não tenho posses, eu não tenho recursos. Então, quais são as outras possibilidades de oferta? Gente, devemos lembrar que o nosso Pai, Ele vê o que se passa em segredo. E nesse momento Ele acaba nos recompensando. Então, a nossa intenção, no momento,
da nossa oferta é de estar completamente livre de qualquer ideia de interesse pessoal. Sendo assim, podemos ofertar, por exemplo, o nosso próprio trabalho, a nossa inteligência, os nossos talentos. Será que precisamos secar as lágrimas do nosso irmão apenas com o ouro? Nessa passagem, a gente começa a entender melhor, então, a diferença da caridade material e da caridade moral. Nós sabemos na nossa sociedade atualmente que nos momentos de calamidade pública, sempre surgem generosos movimentos para reparar os desastres. Mas e durante os nossos infortúnios ocultos? Como nós podemos colaborar com o nosso irmão? Será que a gente pode colaborar com o nosso tempo, dando uma palavra, um abraço, um olhar? Será que nós podemos colaborar com uma prece, uma oração? Como é que nós estamos colaborando com a oferta, com cuidado em ofertar? Estamos com o coração puro, com o coração manso? Que o Mestre Jesus continue nos orientando em como amar uns aos outros e que façamos ao outro o que queremos que o outro nos faça. Que a gente consiga entender nessa passagem que a viúva deu o que era importante para ela e não o que estava apenas sobrando. Que a gente consiga, através dessa passagem, entender que o Mestre quer o que nós podemos dar para ele, o que é mais valioso, que é a nossa caridade moral, que é estar do lado daquele que precisa, de coração aberto, de coração puro, ouvindo da melhor intenção, colaborando da melhor forma possível. Que a gente consiga compreender, então, que a gente peça sempre nas nossas orações, nas nossas preces, que Ele nos dê a intuição necessária, a inteligência necessária para lidar com o próximo, na relação com o próximo. Porque quando nós estamos em momentos de dificuldade, a gente sabe o que a gente precisa. Então, que o nosso coração, que a nossa consciência esteja cada vez mais aberta em sintonia com o Pai, para a gente entender e compreender também o que o próximo necessita. Muito obrigada pela oportunidade. Sim, chegando ao final de mais esta reunião pública, como disse Jesus, onde houver 2 ou mais pessoas, em seu nome Ele estará presente. Agradecemos a sua presença, Jesus, nesta casa. Agradecemos a presença do nosso Deus Pai por nos amparar em todos os nossos momentos, por amparar a todos aqueles necessitados que somos nós. Agradecemos também ao nosso querido altivo Panfiro, diretor espiritual desta casa, Antônio de Aquino, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Herman, e a todos os espíritos que formam a coluna de sustentação do SEAP. Pedimos a todos os espíritos, a Jesus, ao nosso Deus, que ampare a todos no retorno aos seus lares, que sejam protegidos, abençoados, e que possam estar de volta a esta casa, sempre, não apenas nas reuniões públicas, mas também nos dias de estudos. E assim, sentindo uma satisfação, pedimos a sua permissão, mestre querido, para darmos por encerrado a reunião pública deste sábado, das 17 horas. Graças a Deus.